de estar dando as boas-vindas a todos aqueles que estão conosco nessa noite, que não são membros desta igreja, mas que fazem parte da mesma família da fé. Que o Senhor possa te abençoar, que o Senhor possa abençoar a sua vida, a sua família. E aqueles que ainda não assumiram compromisso de vida com Cristo, nosso desejo, nossa oração, que o Espírito Santo possa estar quebrantando o seu coração, possa estar trabalhando no seu coração, para que você possa ter uma aceitação no coração, trabalhando na sua mente para que você entenda a mensagem do Evangelho de Cristo e finalmente vir a tomar uma decisão para o Senhor Jesus. Mas que sinta-se recebido em nosso meio, sinta-se confortável neste ambiente de adoração ao Senhor. Que Deus abençoe suas vidas, em nome de Jesus. Meus irmãos, nós vamos ler um texto da palavra do Senhor que se encontra no livro de Juízes, capítulo 14. Sentados mesmos, vamos ler 4 versículos. Nós vamos estar refletindo sobre a vida de um homem que suas ações foram tanto decisivas na sua época, no seu contexto, quanto polêmicas se comparadas a uma vida de uma pessoa que anda com Deus a partir do conhecimento bíblico do Novo Testamento que nós temos hoje. Vamos ver um pouco sobre a vida de Sansão. Então vamos ler primeiramente o versículo 1 ao 4, apenas uma forma introdutória, porque nós vamos ver todo o texto que trata da vida de Sansão, que é do capítulo 13 até o capítulo 16, até o final do capítulo 16. Não vendo todos os versículos, mas vendo os pontos principais, os principais acontecimentos da vida deste homem, nesse texto narrativo. O texto narrativo, ele narra os fatos, narra os acontecimentos, não faz uma defesa da personagem, mas narra o que aconteceu, suas ações. E a partir dos acontecimentos da vida daquela pessoa, nós podemos tirar aprendizados, ensinos para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Nos diz a palavra do Senhor aqui nesse texto: Sansão desceu a Tímina e viu ali uma mulher do povo filisteu. Quando voltou para casa, disse a seu pai e a sua mãe: viu a mulher filisteia em Tímina, consigo essa mulher para ser minha esposa. Contexto cultural bem diferente do nosso, né? Já se percebe aqui. Seu pai e sua mãe lhe perguntaram: será que não há mulher entre os seus parentes ou entre todo o seu povo? Você tem que ir aos filisteus incircuncisos para conseguir esposa? Sansão, porém, disse ao pai: consiga, para mim é ela que me agrada. Seus pais não sabiam que isso vinha do Senhor, que buscava ocasião contra os filisteus, pois naquela época eles dominavam Israel. Amém? Pai bendito, que a partir dos relatos nesses textos, Tu fale aos nossos corações nesta noite, que tenhamos nossa atenção voltada para Ti e possamos viver a prática das Tuas verdades, tanto nós que nos encontramos aqui neste templo, quanto toda a Tua igreja espalhada por este mundo, tanto aqueles que estão a nos ouvir, Senhor Deus, a partir de seus lares, que nossas mentes e corações voltem-se para Ti e possamos viver a Tua palavra em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Obrigado, meu irmão. Minhas queridas, meus queridos, poderíamos dizer que a história da vida de Sansão, ela pode ser, vamos dizer, enquadrada como se fosse um roteiro de um filme, a narrativa que expressa. Podemos olhar para ele e, de fato, é uma história bem, vamos dizer assim, cinematográfica, né? Uma história de um guerreiro que parte para a batalha, que percorre aquela trajetória até
culminar na sua morte. E poderíamos ver esses capítulos aqui do livro dos Juízes, a vida aqui desse homem chamado Sansão, enxergando aqui como que um roteiro de um filme. Todo filme, para quem gosta aí, quem é mais cinéfilo, assim como eu sou, vai perceber que todo filme ele se divide em 3 partes, se tiver um pouco mais de atenção. Tem a introdução, a apresentação dos personagens principais, a ambientação, apresenta-se quem são os indivíduos que estarão naquela história. E se você observar o capítulo 13, é essa a introdução. É apresentado os pais de Sansão, é apresentado como ele vem ao mundo, as expectativas que há sobre ele, o seu voto de nazireado, aquele encontro que os pais teve ali com o anjo do Senhor, a princípio sem saber que era o anjo do Senhor. Então mostra tudo isso, o fato que é dado para eles, esse dever de educá-los, de ensiná-lo conforme o costume do nazireado, como nós vamos falar um pouco mais adiante. A segunda parte do roteiro é o desenvolvimento. E aqui vai do capítulo 14 ao capítulo 16, versículo 21. Sansão, no ímpeto ali da sua juventude, ele quer casar. E quer casar, faz a sua escolha e disse, é essa que eu quero, no texto aqui que nós lemos, e quer casar com uma filisteia. Os acontecimentos não são tão bons assim como ele esperava, ele era enganado por aquele povo, cria-se um atrito, uma situação em que ele se vinga do povo, o resultado é que a sua esposa acaba também sendo morta em toda essa confusão. Então eu até aconselho a você a ler todo esse texto, chegar em casa ou amanhã, durante a semana, ler todo esse texto e você verá todos esses detalhes. Depois acontece da esposa morrer, ele adquire um outro casamento, conhece Dalila, casa-se com Dalila, e ocorre toda aquela questão de que Dalila também não foi tão correta assim com ele, seu coração estava mais voltado para o seu povo do que para Sansão. Acaba que ele é preso, tem os seus olhos vazados, fica estar no estado de humilhação, e aí a gente chega na conclusão, capítulo 16, versículo 23 ao 31, onde ele está sendo humilhado e tinha perdido as suas forças, mas naquele momento ali em que ele se encontra como um prêmio a ser exibido pelos filisteus, as pessoas zombando ali do povo de Deus, zombando de Sansão, e portanto Deus lhe dá a graça dele recuperar a sua força, e naquele momento ele, como diz o texto bíblico, mata muitos inimigos, mais do que matou em sua toda a trajetória. Eram tempos muito difíceis, eram tempos muito complicados, eram tempos que o povo ali estava sendo oprimido pelos filisteus, e o meio para sair dessa situação não seria um meio pacífico. Então você vai ver relatos bastante, talvez não chocantes, mas fortes em todas as histórias aqui nos livros de Juízes. Se você ler o livro todo de Juízes, vai ver alguns chocantes, sim. Mas, queridos, diferentemente do que acontece com o filme, em que a gente assiste a um filme e vê aquela história, né, fictícia, história com fictícia, e torcemos pelo herói, ou pela heroína, pela pessoa, a personagem principal ali, e criamos uma identificação com essa personagem por conta das suas qualidades, que queremos, que admiramos, e nos conectamos a essas características, ao olharmos para a história de fato aqui com H, o fato que realmente ocorreu na vida de Sansão,
esse personagem não era exatamente aquele personagem bíblico em que você diz, eu quero ser como ele. Você poderia dizer, eu gostaria de ser um pouco mais como Paulo. Gostaria de ser um pouco mais, vejamos, como o apóstolo João. Mas você não vai olhar para Sansão e dizer, eu gostaria de ser um pouco mais como Sansão. E por quê? Se você ver o relato, percebe que Sansão era um homem imprudente, era uma pessoa infiel, era uma pessoa dominado pelas suas paixões, pelos seus sentimentos, muito mais do que pela razão, muito mais do que pela lógica. É governado pela luxúria, não tinha uma maturidade sentimental. Diante das mulheres estava totalmente desguarnecido, não conseguia no relacionamento conduzir os seus sentimentos de uma forma equilibrada, de modo que ficava à mercê do domínio ali das suas duas esposas que ele teve. Então ele tinha tudo isso. Até mesmo quando você observa que ele luta contra os filisteus, não é necessariamente com o objetivo de libertar Israel. O que ele tenciona na parte final aqui da sua história é vingar-se, é se vingar do que lhe fizeram. Embora o texto vá dizer que ele foi juiz sobre Israel durante 20 anos, mas é nessa que ele era o referencial, no sentido de que ocorreu um problema, uma sanção, ocorreu uma disputa, chama Sansão. Então eles vivenciaram aquele contexto diante dos filisteus com menos medo, porque Sansão estava ali presente. Mas não significa que ele fosse alguém sábio, que ele estava governando o povo, como alguns outros juízes o fizeram. Sansão não era, se você ler o texto, vai ver que ele também foi meio respeitoso para com seus pais, que faltou a ele sensibilidade, inclusive, para compreender o voto de nazireado. Não foi assim tão leal ao seu povo, foi reverente com relação àquilo que deveria ser visto com muita seriedade. E mesmo as suas esposas, sendo pessoas de uma nação paganizada, ele também não deveria agir de alguma forma como agiu. Foi rude, foi grosseiro em alguns momentos com elas. Vejamos, queridos, um pouco sobre a história desse homem, sobre a história de Sansão, o que essa história tem a nos ensinar. Primeiramente, a partir dos versículos que nós lemos na introdução, vemos que ele não permaneceu nos ditames da aliança de Deus com o seu povo. Ele contraria a ordem divina, que aquela ordem deveria ser obedecida por toda a nação, em toda a posteridade, em todo o tempo do porvir. Eles deveriam obedecer àquela ordem que Deus lhes dera, de não estar se misturando com nações estrangeiras, de não contrair matrimônio com pessoas de outros povos, que adoravam a outros deuses, aos falsos deuses, daquele contexto cultural, para que eles não se deixassem levar, para que eles não fossem levados também a crer, não fossem contaminados em sua perspectiva do conhecimento, da verdade, e se não se deixasse levar também pela prática paganizada, pela idolatria. E ao analisarmos essa história, vamos primeiro vê-la sob a perspectiva da responsabilidade humana. Os fatos, principalmente os fatos narrativos, eu gosto de vê-los sempre sobre essas duas perspectivas. A perspectiva daquilo que eu tenho acesso, que eu conheço, que está a certo ponto sobre as minhas decisões de ação, e a perspectiva também da soberania divina, de que o Senhor domina sobre, ainda está presente, mesmo o Senhor tendo domínio. Então é sempre bom vermos sobre esses dois parâmetros, sobre essas duas perspectivas. Então, Sansão desobedece à ordem de Deus, a ordem que Deus deu para Israel, a ordem que está lá em Deuteronômio,
no capítulo 7, quando o Senhor aqui diz o texto: quando o Senhor, o seu Deus, os fizer entrar na terra para a qual vocês estarão indo, para dela tomarem posse, ele expulsará de diante de vocês muitas nações. E aí vai citando algumas nações que estavam naquele contexto. Versículo 3 e 4 nos diz: não se casem com pessoas de lá, não deem suas filhas aos filhos delas, nem tomem as filhas delas para os seus filhos. E o que é que Sansão diz? Eu quero me casar, eu quero uma mulher. Apesar da discordância dos seus pais, apesar de dizer não é conveniente Sansão, ela é filisteia, ela é de uma cultura totalmente diferente da nossa, ela adora lá os seus deuses, nós adoramos a Yahvé. Mesmo assim ele teima em querer casar com a mulher filisteia. Que vemos? Deus estabeleceu uma antítese, meus irmãos. Deus estabeleceu uma separação. Deus estava dizendo para o seu povo: olha, eu escolhi vocês, eu tenho vocês como povo com quem eu estabeleço uma aliança, como povo por quem virá o Messias no mundo. E este povo deve viver em santidade, esse povo deve observar a minha palavra. E ao mesmo tempo Deus mostra que há um povo, o restante dos povos são diferentes, no sentido de que eles não adoram ao Senhor, não há uma aliança do Senhor com eles, e portanto é um povo diferente deste povo que Deus escolheu. Então Deus mostra: não há como vocês se relacionarem com Ele como se fossem iguais. Não há como vocês se relacionarem com eles como se pudessem estar em harmonia, concordando com as suas ações, concordando com as suas crenças. E, meus irmãos, como é que isso chega a nós, no nosso século 21, no nosso contexto? Não há como nós não nos lembrarmos as palavras do Senhor Jesus, daquilo que Ele diz no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 19. Ele diz para os seus discípulos, para os seus apóstolos, que vale para nós, para toda a sua igreja: se vocês pertencessem ao mundo, Ele os amaria, como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. Jesus diz: olha, vocês não são do mundo, vocês vivem deste mundo, vocês estão presentes no contexto social, vocês interagem com as pessoas, vocês têm uma responsabilidade social neste mundo. Como ele vai dizer a Pedro: Pedro, paga o imposto, deixa de coisa. Paga ou não paga, Senhor? Paga o imposto, Pedro. Vocês estão presentes nesse contexto, não há como fugir disso, mas vocês não são deste mundo. Vocês estão caminhando neste mundo, mas vocês são pertencentes a uma pátria eterna, a uma nação celestial. Neste mundo vocês são forasteiros. Então, queridos, aqueles que servem ao Senhor vivem neste mundo sob a perspectiva, aqueles que não servem ao Senhor, melhor dizendo, vivem neste mundo sob uma perspectiva paganizada, sob uma cosmovisão paganizada. Não é que não vão ter critérios morais, não é que não irão ter uma noção do certo e do errado, não é que muitos não serão, entre aspas, boas pessoas, bons cidadãos, que não tentarão andar corretamente, mas mesmo quando tentam viver uma retidão, mesmo quando tentam fazer a coisa certa, não o fazem com o motivo de agradar ao Senhor, glorificar ao Senhor, exaltar o nome do Senhor. A perspectiva é outra, a motivação é outra. Mas aqueles que estão em Cristo, aqueles que são igreja do Senhor, aqueles que foram resgatados pelo Senhor, não só farão certo porque é certo, não só obedecerão à lei porque por medo da punição da lei,
Não só agirão de determinado modo para não serem mal vistos pelas pessoas, mas o que deve motivar nos seus corações é agradar a Deus, é exaltar ao Senhor, é expressar Cristo. O que deve motivar é ter uma vida de santidade ao Senhor, separados do mundo, embora neste mundo, mas sabendo, estou neste mundo, mas eu pertenço a Cristo Jesus, porque o Senhor estabeleceu uma aliança comigo, uma aliança com o seu povo, para ele ser o meu Deus, e eu ser o seu filho, ser sua filha, sermos seus servos, e andarmos neste mundo com Cristo. A aliança que o Senhor estabeleceu exige isso. Exige que nós estejamos agindo diferente. Exige, conforme diz o salmista no Salmo 1, versículo 1, que não estejamos nos deixando seduzir e nos deixando conduzir por aqueles que estão à roda dos escarnecedores, que não nos deixemos sentar juntamente com aqueles que não estão preocupados com os seus pecados, para coadunar com os seus pecados. Exige que nós ajamos diferente, que sejamos firmados na sua palavra. Exige de nós aquilo que o apóstolo João diz de uma forma tão contundente, tão marcante, como está na sua primeira epístola, no capítulo 2, versículo 15 e versículo 16. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O apóstolo João é muito claro. Diz: o amor de vocês não pode ser o mundo. Vocês não podem estar se levando por essas coisas, permitindo que elas enraizem em seus corações. Não amem o mundo, nem o que está nele. E, queridos, ao voltarmos para o exame da vida de Sansão, a gente vê que, infelizmente, ele se deixou levar demais por influências negativas, não cumpriu aquilo que deveria estar presente na sua vida, faz escolhas muito tristes para a sua vida, tinha problemas de caráter muito terríveis na sua vida. Sansão deixou-se conduzir pelas paixões, capítulo 16, versículo 1 ao versículo 4, diz o seguinte: certa vez Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e passou a noite com ela. Disseram ao povo de Gaza: Sansão está aqui. Então o cercaram o local e ficaram à espera dele a noite toda, junto à porta da cidade. Não se moveram a noite inteira, dizendo: ao amanhecer o mataremos. Sansão, porém, ficou deitado só até a meia-noite. Levantou-se e agarrou firme a porta da cidade com os dois batentes e os arrancou com tranca e tudo, pôs tudo nos ombros e os levou ao topo da colina que fica defronte de Hebrom. Dá até para imaginar a cena, não é? Depois dessas coisas, ele se apaixonou por uma mulher no vale de Soreque, chamada Dalila. Veja para Sansão, fisicamente forte, era o Hulk do Antigo Testamento, fisicamente muito forte, e era o Senhor que lhe concedia forças para aqueles momentos em que precisava usá-lo, queria usá-lo, melhor dizendo. Tão forte que o texto relata esse fato de arrancar as portas, que era símbolo de segurança para a cidade, muito fortificadas, e sair com elas nos ombros, as portas da cidade. Fisicamente forte, porém espiritualmente fraco. Espiritualmente fraco. Não tinha domínio próprio.
E o texto, queridos, narra esse momento em que ele estava ali com uma prostituta. Lembre o que eu disse sobre textos narrativos na Bíblia. Textos narrativos, ele narra o fato, ele narra o acontecimento, ele não está concordando com a atitude da personagem, apenas está dizendo o que a personagem está fazendo. E foi o que ele fez. Esteve ali com prostituta. Então mostra esses defeitos, esses problemas de caráter dele, essa falta de domínio próprio, esse deixar-se levar pela paixão sexual. Então ele tinha um grande problema, muitos problemas com relação à sua personalidade, ao seu jeito de ser, as atitudes que ele tomava. Além disso, queridos, foi dado para a sua vida o voto de nazireado, e nós concluímos que ele quebrou todo aquele voto de nazireado. O estilo da vida dele, embora o texto não traga de uma forma clara, mas mostra que até a questão de que ele não poderia consumir a bebida alcoólica, não poderia consumir o vinho, com certeza ele deve ter feito isso. O camarada estava nem preocupado em manter uma pureza com relação à vida sexual, não estava nem preocupado em viver de acordo com o parâmetro que Deus deu para o seu povo, iria preocupar com relação ao vinho. Então ele havia sido consagrado pelos pais, e o voto de nazireado exigia basicamente 3 coisas: não poderia beber vinho, nem mesmo consumir a uva, não poderia se aproximar de um cadáver, não poderia cortar o cabelo. Pelo menos o cabelo ele deixou crescer, não é? Não quebrou totalmente, eu disse que quebrou totalmente. Não quebrou totalmente o voto. Deixou o cabelo crescer, permaneceu com o cabelo grande, não teve problema quanto a isso. Então, o voto de nazireado era estabelecido temporariamente. Você vai ver isso lá, não vou ler o texto, mas está lá em Números 6, 1 a 8. Mas para o caso de Sansão, o anjo do Senhor diz que seria para toda a vida dele. Seria para toda a sua vida. E a palavra nazir, a palavra para se referir a este costume, a palavra nazir significa separar, consagrar, abster-se. Mas Sansão, queridos, era alguém que parece que gostava muito de festa. Se gostava muito de festa, possivelmente gostava muito de vinho. E nós lemos de uma forma muito explícita que ele não tinha, com relação nenhum pudor, essa questão de se aproximar de cadáver. Era o voto, estava lá o parâmetro, ele tinha que obedecer, por mais que para o nosso contexto cultural não faça sentido, mas estava lá para ele, ele tinha que obedecer. Ele se aproxima. Não é do cadáver no sentido de quando ele lutava, mas de algo alheio aos seus eventos. Tempos depois, ele vai mostrar o texto que ele se aproxima do leão, talvez um dia depois, né, ou 2 dias depois, do cadáver do leão, e de contato ali, quebrando o voto nazireado. O único ponto que manteve, como eu disse, foi que manteve o seu cabelo, possivelmente favorecia a sua aparência, ele não cortou o cabelo. Outra paixão de Sansão é que ele tinha um senso de humor estranho, um senso de humor um tanto irresponsável. Ele brincava com aquilo que não poderia se brincar. Quando ele se reúne ali para o seu primeiro casamento, quando mostra o capítulo 14, versículo 11 ao versículo 14, deixa eu ler o texto, capítulo 14, 11 a 14, diz o seguinte: quando ele chegou, trouxeram-lhe 30 rapazes para acompanharem-no na festa ali do seu primeiro casamento. Esses rapazes também eram tipo para vigiar o camarada, né? Vou propor-lhes um enigma, diz ele. Se vocês puderem dar-me a resposta certa durante os 7 dias da festa, então eu lhes darei 30 vestes de vinho, 30 vestes de linho e 30 mudas de roupas.
Se não conseguirem dar-me a resposta, vocês me darão 30 vestes de linho e 30 mudas de roupa. Proponha-nos o seu enigma. Disseram, vamos ouvi-lo. Disse ele, então, do que comeu saiu comida, do que é forte saiu doçura. Durante 3 dias, eles não conseguiram dar a resposta. Mas o texto prossegue e mostra que eles descobriram a resposta por meio da sua, até então era noiva, né? Da sua futura esposa. E acabam desvendando a resposta. E cria-se um grande problema com relação a isso, que de certo modo favorece o povo, mas a atitude dele, a atitude de Sansão, mostra que ele estava brincando com coisas sérias. Não havia necessidade de ele propor aquela charada, mas ele brincava com coisas sérias, brincava com o perigo. Quando Dalila, por exemplo, mais adiante, quando ele casa-se com Dalila, e Dalila recebe a missão pelos seus conterrâneos, pelo pessoal da sua nação, a descobrir o segredo da sua força, e ele percebe que há alguma coisa errada, ele não confronta Dalila para resolver a questão. Ele meio que entra no jogo de Dalila, vai mentindo, vai colocando ali, né, como dizem, o lixo para debaixo do tapete, como não estivesse acontecendo nada demais. Ele brinca com a situação de perigo. Capítulo 16, versículo 1 ao 21, você vai ver esses fatos. Dalila chega e diz qual é o motivo aí da tua força, a razão da tua força. Ele diz, se amarrarem com cordas que não são boas, cordas podres, aí eu perco a minha força. Estava mentindo, estava entrando no jogo de Dalila. E Dalila mostra a inconformidade também, claro, com a sua atitude. Mas o que vai mostrar justamente isso, ele brinca com coisas sérias. E diante de tantas coisas negativas, meus irmãos, sobre Sansão, diante de tantas falhas de caráter, de tantos erros de comportamentos, fica-nos uma pergunta, eu não sei se você já fez. Então, por que Deus usou Sansão? Por que Deus usou Sansão? Sansão foi um homem cheio de falhas, cheio de erros, a quem Deus quis usar, a quem Deus usou para os seus santos propósitos. Deus usou Sansão, apesar das suas falhas, apesar dos seus erros. Então vimos a história dele sob a perspectiva das suas responsabilidades, daquilo que ele deveria ser e não foi, daquilo que deveria, de como ele deveria se portar, mas que não atingiu esse patamar. Vejamos sob a perspectiva da soberania divina, sobre o plano do Senhor para o seu povo, para aquele momento. Veja o que nos diz no capítulo 13, versículo 1. Capítulo 13, versículo 1, nos diz o seguinte: os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. 40 anos sendo humilhados pelos filisteus, não injustamente, mas porque mereciam, porque tinham abandonado o Senhor. Então o Senhor fez justamente aquilo que, quando entrou em acordo com eles, disse que fariam. Se fossem infiéis, iriam sofrer. Se desobedecessem, iriam sofrer. Se obedecessem, vivessem em fidelidade, o Senhor lhes daria vitória. Mas eles viveram em fidelidade, o Senhor os entregou nas mãos ali dos seus inimigos, durante 40 anos, sendo humilhados, sendo cobrado imposto sobre eles, durante 40 anos, estando com a cabeça baixa, não se sentindo como um povo que tinha os seus direitos, com medo do que os estrangeiros pudessem lhes fazer.
E o que é que eles fazem? Eles clamam ao Senhor: Senhor, tem misericórdia de nós, nos perdoa, nos manda alguém para nos liderar, como fez várias vezes no contexto ali da época dos juízes. Não, eles não clamam ao Senhor, eles não oram ao Senhor, mas somente pela graça divina, aprove ao Senhor, foi da sua santa vontade, levantar Sansão e usá-lo, apesar de todos os seus vícios, os seus problemas, para trazer libertação àquele povo, para mudar a situação em que eles estavam vivenciando. Deus quis usá-lo porque a vontade do Senhor é soberana. Ao usá-lo da forma como ele se encontrava, não era Deus concordando com os seus erros, mas porque o Senhor é soberano, e para aquela época, para aquele momento, da vontade dele usar Sansão. Então a gente vê, queridos, capítulo 16, versículo 23 ao 31, o relato da morte desse homem, o clímax dessa história, a conclusão dessa história, como o Senhor ali, por meio de um momento trágico da vida dele, de um fim trágico da vida de Sansão, humilhou aquela nação paganizada, destruiu o templo do seu falso deus Dagom, matando ali 3.000 idólatras, 3.000 pessoas que dobravam os seus joelhos sobre Dagom, 3.000 pessoas que zombavam de Yahvé, 3.000 pessoas que zombavam do povo a quem o Senhor havia posto a sua mão. Deus, em sua soberania, em sua graça, queridos, Ele nos usa, apesar dos nossos pecados, apesar de sermos quem somos, apesar de olharmos para Sansão e podermos também pensar, mas ele não é tão pior assim do que eu. Apesar dos pecados que temos, o Senhor graciosamente muitas vezes nos usa. Mas veja, isso não significa que Ele está aprovando o nosso procedimento, isso não significa que Ele está aprovando as nossas ações, assim como não aprovou os pecados de Sansão. Mas, pastor, quanto mais nos consagramos ao Senhor, tanto mais o Senhor nos usará para a sua glória, nos usará para o seu reino. Sim, assim nos mostra a sua palavra. Quanto mais você se dedicar, quanto mais você se consagrar, quanto mais buscar ao Senhor, mais possibilidade terá de o Senhor usá-lo, de o Senhor usar a sua vida. Mas se é você uma serva do Senhor, um servo do Senhor, salvo em Cristo Jesus, apesar de mesmo estando presentes na sua vida, as falhas que eu sei que estão presentes, não sei quais são, mas sei que não são perfeitos, como eu não sou perfeito, e mesmo assim, graciosamente, o Senhor nos usa, não tanto quanto nos usaria se estivéssemos consagrados a Ele, mas voltados a Ele. Mas apesar disso, o Senhor nos usa, porque Ele é soberano, porque apraz a sua santa vontade em fazer, e quando Ele quer fazer, Ele faz. Mas, queridos, o que mais podemos aplicar da história de Sansão para nossas vidas? Guarde o seguinte: Sansão esqueceu que era nazireu de Deus, não vivenciou nem mesmo os elementos externos do voto do nazireado, que apontavam para aquilo que ele deveria vivenciar no seu ser, no seu interior, uma comunhão com o Senhor, uma proximidade com o Senhor, nem aquilo que eram os elementos externos, que apontavam que ele foi separado para o Senhor, ele vivenciou. E comparando, queridos, isto com a nossa realidade, era como se ele fosse um cristão que age como se não o fosse, que seu comportamento é totalmente diferente daquilo que se espera de um cristão, que suas ações não demonstram Cristo na sua vida, que suas palavras, que suas atitudes, que suas posturas não fazem as pessoas lembrar, ele age desse jeito porque é cristão. Mas faz as pessoas comentar, mesmo se dizendo cristão, mesmo se dizendo crente, veja como fulano está agindo, veja como cicrana está agindo.
Isso não é de acordo com alguém que é crente, isso não é de acordo com alguém que diz que vive o Evangelho. Lembre-se, queridos, lembre-se, meu irmão, minha irmã, você é de Cristo, você pertence ao Senhor. E por conta disso, nenhuma ação sua irá passar despercebida. Você não vai ser um herói mítico, uma heroína mítica, que ficará na história como Sansão. Acredito que não, pode ser que um ou dois aqui venha a ficar. Mas possivelmente não. Mas mesmo assim, as pessoas olham para você, veem o seu comportamento, mesmo quando você não imagina que está sendo observado, que está sendo observada, estará sendo notado pelos homens. Estará sendo visto se suas ações estão de acordo com aquilo que você diz crer, com aquilo que a palavra do Senhor diz. Está sendo notado pelos homens. E sempre, sempre, sempre sendo notado pelo Senhor da sua vida. Então nunca esqueça disso. Queridos, queridas, Sansão brincou com Deus, com as suas atitudes. Sansão brincou no pecado, e as consequências foram desastrosas para a sua vida. Brincou com o perigo, com aquilo que podia lhe destruir, e as consequências foram ter aquele fim terrível, que embora servindo para o propósito de humilhar aquela nação pagã, mas foi um fim trágico. Não cometa o mesmo erro, não brinque com aquilo que você sabe que é um perigo para a sua vida. Não brinque com o pecado, não brinque com a tentação. Faça literalmente o que a palavra de Deus diz que você deve fazer. Fuja. Sansão, queridos, não sei se você percebe, mas ele não demonstra arrependimento na sua trajetória de vida. O texto, pelo menos, não relata arrependimento dele. Apenas, antes de morrer, é que ele ora ao Senhor. Ele faz um pedido ao Senhor. No versículo, capítulo 16, versículo 28, ele diz: ó soberano Senhor, lembra-te de mim, ó Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez e faz o que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. Veja que interessante. Ele ora a Deus. O texto só relata o momento de oração de Sansão agora, nesse momento. Mas veja que não é uma oração: Senhor, perdoe por toda a minha trajetória, pelas coisas que eu fiz, pelos erros que eu cometi. Não, Senhor, eu quero minha força de volta, para que eu me vingue. Era uma oração não de arrependimento, não de confissão, mas era uma oração de desejo de vingança, de trazer a vingança sobre aqueles que lhe humilharam. Sansão, queridos, portanto, o texto não mostra ele como alguém que se quebranta, que se arrepende. E assim como ele, pode ser que venhamos a errar muito, venhamos na nossa trajetória, na nossa caminhada, cometer muitos erros. Mas ao contrário dele, 1 João 1, versículo 9, deve estar presente todos os dias, quando acordamos, quando caminhamos neste mundo, quando vamos dormir. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, todos os dias temos que confessar ao Senhor os nossos pecados. Para concluirmos, meu irmão, apesar de não podermos ver Sansão como alguém a quem nós devamos imitar, a palavra de Deus faz uma menção honrosa a ele. Ele é mencionado em Hebreus, no capítulo 11, do versículo 32 a 33, e também o versículo 38. Entre muitos homens e mulheres de Deus, que Deus usou de forma maravilhosa, de forma extraordinária. Ele está dentro desse relato. É uma grande honra à sua memória, apesar de todos os seus erros. Hebreus 11, 32 nos diz o seguinte: que mais direi?
Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram o reino, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força. Faz bem lembrar, né, aquele momento de Sansão, né, no final. Tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Versículo 38. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Então, essa é uma forma de Deus mostrar que Ele usou Sansão. Ele está relatado aqui com um exemplo de uma das pessoas que foi usada por Deus com propósitos em que Deus agiu na vida do seu povo, usando os seus servos. E muitas vezes, servos são falhos, como Sansão, como você, como eu. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém? Pastor Fabiano.